Lembra daquela sensação na infância de ver um carro minúsculo no circo e, de repente, uma multidão de palhaços saindo dele? Aquilo era fascinante. Mas talvez, só talvez, esses carrinhos compactos sejam perfeitos não só para palhaços, mas para você também. Prepare-se para uma viagem pelo mundo dos automóveis em miniatura. Vamos conhecer alguns mini-carros tão incríveis que você vai duvidar que eles realmente existem. Brute Mopeta. Abrindo nossa lista, temos um veículo que parece um pequeno ovo sobre rodas. Este é o Brute Mopeta. Fabricado entre 1956 e 1958, era um carro de um só lugar e 3 rodas. Acredite, apenas 14 unidades dessa pequena maravilha foram produzidas. Projetado por Egon Brute, o Mopeta era o menor de uma série de microcarros da empresa. Considerado um roadster aberto, tinha uma roda na frente e, em alguns casos, uma capota dobrável removível. Seu motor era de 50 cc, com câmbio de 3 marchas e partida por tração. A velocidade máxima, surpreendentes 35 km por hora. E o consumo, incríveis 39 km por litro. Infelizmente, apenas 5 dos 14 originais sobreviveram. Houve até um plano para fabricá-los em massa pela Opel, mas a ideia não passou da fase dos folhetos de vendas. Talvez o mundo não estivesse pronto para um roadster do tamanho de uma boneca que mal ultrapassava a velocidade de uma avó de triciclo. Que estranho, não? Pil P50. Seguindo viagem, encontramos este microcarro peculiar dos anos 60. Naquela época, veículos exóticos eram a última moda, e os moderninhos da época se espremiam em carrinhos bolha e outras invenções diminutas. O Pil P50, com suas 3 rodas, foi fabricado entre 1962 e 1965 pela Pil Engineering Company, na ilha de Man, Reino Unido. E um detalhe: em 2010, o Guinness Book o nomeou oficialmente o menor carro de produção já feito. Olhe para ele. É tão ridiculamente pequeno que parece de brinquedo. A publicidade da época dizia que havia espaço para um adulto e uma sacola de compras. Prático, não? Possuía apenas uma porta, um limpador de para-brisa e um farol. As cores disponíveis eram vermelho, branco ou azul, bem patriótico. Em 1963, custava 199 libras esterlinas, o que hoje equivaleria a mais de 4.400 libras. Pode parecer um carro de nicho, mas a Pil produziu 50 unidades e acredita-se que pelo menos 27 ainda existam. Raramente aparecem no mercado, mas um deles foi leiloado em 2016 por impressionantes $176 mil. Velam Isetta. Outro carro bolha entra em cena, o Velam Isetta. Assim como outros que veremos, seu formato de ovo ou bolha deu origem ao apelido genérico desses microcarros. Este, em particular, foi projetado na Itália e licenciado para fabricação em diversos países, incluindo Argentina, Espanha, Bélgica, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido. O BMW Isetta de 1955 foi o primeiro carro produzido em massa a atingir um consumo de combustível de apenas 3 litros por 100 quilômetros, ou 78 milhas por galão. E pasme, mais de 160 mil unidades foram vendidas. Na França, a Velam obteve a licença em 1954 e desenvolveu uma carroceria diferente, mais arredondada e parecida com um pote de iogurte, como diziam os franceses, mas manteve o motor da BMW. Havia também uma versão conversível e um modelo de luxo lançado em 1957, com 500 unidades produzidas. Curiosamente, um único carro recorde foi construído com carroceria Roadster, quebrando vários recordes na classe sub-250 ccc em 1957. Smart Fortwo.
Falando em popularidade, o grupo Mercedes-Benz produz os carros Smart há anos e eles conquistaram seu espaço. Este é o Smart Fortwo, um carro urbano de 2 lugares produzido desde 1998 até 2024. Agora, em sua terceira geração, este pequeno notável tem motor e tração traseiros. Vendido em 46 países, alcançou a marca de 1,7 milhão de unidades vendidas até 2015. Disponível como hatchback de 3 portas ou conversível de 2 portas, ele é o rei das vagas apertadas e do trânsito urbano. Claro, não é ideal para levar mais gente ou muita bagagem, mas seu design é tão icônico que o Museu de Arte Moderna, MoMA, de Nova York, adicionou um Fortwo de primeira geração à sua coleção permanente. Então, não é apenas smart, é arte. Quem diria? Fiat 500, 1967. Se existe um carro que define pequeno, mas poderoso, talvez seja o Fiat 500 de 1967. Ele não era apenas um carro, era o carro da Itália pós-guerra. Em 1967, em plenos anos 60, essa máquina minúscula e alegre zumbia pelas ruas estreitas da Europa, desviando de vespas e provando que não era preciso um motor enorme para se divertir. Seu motor de 2 cilindros e 490 cc tinha menos potência que algumas motos modernas, apenas 18 cavalos. Mas isso era parte do charme. Leve, ágil e com motor traseiro, sua dirigibilidade era surpreendentemente boa para algo que parece saído de um filme da Pixar. Sem luxos, sem excessos, apenas um carrinho adorável que transformava a condução em uma aventura. Citroën C0. Chegamos a um veículo que surgiu em 2010, quando os carros elétricos ainda eram uma curiosidade. Mesmo hoje, o Citroën C0 tem um charme que o destaca. Ele é pequeno, muito pequeno. Comparado a um sedã ou SUV, parece um kart, no bom sentido. Projetado para caber nas menores vagas, serpentear por ruas estreitas e tornar os engarrafamentos um pouco menos estressantes. Sob o capô, uma bateria de 16 kW alimenta um motor elétrico de 66 cavalos. Pode não parecer muito, mas em um carro que mal pesa 1 tonelada, ele tem agilidade de sobra para a cidade. Você não vai disputar arrancadas, mas passará silenciosamente pelos postos de gasolina com um sorriso no rosto. Sua autonomia é de cerca de 145 quilômetros com carga completa, ideal para deslocamentos urbanos. E com carregamento rápido, 30 minutos são suficientes para uma boa carga. Tempo de tomar um café e pensar por que nem todos os carros são tão práticos. Pode não ser o mais chamativo, mas tem um apelo funcional inegável. É o carro perfeito para quem vive na cidade e precisa de algo eficiente, prático e, convenhamos, adorável para trajetos curtos. Nissan Pivot. Se algum carro parece ter saído direto de um filme de ficção científica, é o Nissan Pivot. Não era apenas um carro, mas um conceito, uma visão ousada da Nissan para o futuro da condução urbana. Apresentado em 2005, parecia algo dos Jetsons, compacto, arredondado e cheio de ideias à frente de seu tempo. A característica mais legal? A cabine giratória. Em vez de manobras apertadas, todo o cockpit podia girar 370. Adeus, marcha a ré. Era só virar e seguir em frente. Uma ideia genial. Por baixo, um motor totalmente elétrico com a tecnologia inicial de baterias de íon lítio da Nissan. O foco não era velocidade, mas eficiência em cidades com pouco espaço. Em 2007, veio o Pivo 2, ainda mais futurista, com 4 rodas que giravam independentemente, permitindo que o carro andasse de lado para estacionar. Tinha até um robô com IA no painel para conversar com o motorista. Talvez um pouco assustador? Em 2011, o Pivo 3 trouxe uma abordagem mais realista.
mantendo o conceito de carro elétrico urbano ultracompacto e introduzindo o estacionamento autônomo, algo que hoje se tornou comum. Zundap Janus. Já viu um carro que parece indeciso sobre para onde ir? Conheça o Janus. Construído em 1957 pela alemã Zundap, mais conhecida por suas motocicletas, este é um dos microcarros mais estranhos e charmosos já feitos. Sua característica marcante, as portas, uma na frente e outra atrás. A ideia era que a experiência fosse a mesma, não importando para onde você estivesse virado. Não havia banco traseiro no sentido tradicional. Os passageiros sentavam-se costas com costas. Brilhante, desconfortável e bizarro, tudo ao mesmo tempo. O pequeno motor gerava míseros 14 cavalos para uma velocidade máxima de 80 km/h, com sorte e vento a favor. O design, vindo de um fabricante de aeronaves, lembra uma pequena nave espacial. E o nome Janus vem do deus romano de duas faces, perfeito para um carro que olha para frente e para trás. Apesar de interessante, não. Foi um sucesso. Menos de 7.000 unidades foram feitas antes do fim da produção, em 1958. Mitsubishi i-MiEV. Lançado em 2009, o i-MiEV, pronuncia-se i-MiEV, foi um dos primeiros carros totalmente elétricos produzidos em massa. Antes da Tesla e do Nissan Leaf se popularizarem, a Mitsubishi já mostrava que EVs pequenos e peculiares poderiam funcionar no mundo real, sem ostentação, sem tentar ser futurista demais. Era apenas um carro urbano simples e eficiente que funcionava com eletricidade. Seu formato ultra-estreito, parecido com uma jujuba, se destacava. Baseado no Mitsubishi i, a gasolina, foi projetado para o mercado japonês de K-Cars, carros minúsculos com benefícios fiscais. Uma curiosidade, foi vendido sob diferentes nomes. Na Europa, a Peugeot e a Citroën o rebatizaram como Peugeot Ion e Citroën C0, tornando-o um dos primeiros EVs de plataforma compartilhada. Embora não tenha sido um campeão de vendas, abriu caminho para os EVs que vemos hoje, provando que carros elétricos poderiam ser apenas carros. Com cidades cada vez mais cheias, talvez seja a hora de um renascimento do pequeno i-MiEV. Fuldamobil. Este minúsculo exemplar do mundo automotivo foi produzido na Alemanha entre 1950 e 1969. Havia diferentes versões, e esta em particular, apelidada de Pulga de Prata, Silberfloh, foi fabricada brevemente em 1951. Acredita-se que apenas 48 unidades. Sua estrutura era de madeira, coberta com painéis de compensado e por fora couro sintético, um material comum nos anos 20 que voltou a ser usado na Alemanha pós-guerra devido à escassez de chapas metálicas. Era barato e disponível. Claro, fazer um carro de tecido tem suas desvantagens. Durabilidade e estética não eram o forte, mas funcionou para a época. A Pulga de Prata recebeu esse nome por sua carroceria de alumínio martelado e, claro, seu tamanho diminuto. Foi o início de uma melhoria na carroceria dos Fuldamobil, tornando-os mais parecidos com o que se esperava de um veículo, mesmo que ainda muito pequenos. Peugeot BB1. Um conceito ambicioso de 2009 que buscava redefinir a mobilidade urbana. Com apenas 2,5 metros de comprimento, menor que um Smart, o BB1 conseguia acomodar até 4 passageiros, talvez bem pequenos, tornando-o um prodígio de eficiência espacial. Sua inspiração vinha mais de scooters e motos do que de carros tradicionais. A posição de dirigir lembrava a de uma moto com guidão em vez de volante, otimizando o espaço interno. Totalmente elétrico, era pensado para trajetos curtos na cidade. Contava com motores nas rodas desenvolvidos pela Michelin, uma inovação que eliminava a necessidade de um trem de força volumoso.
Teto panorâmico de vidro, postura elevada para boa visibilidade e portas com abertura traseira única facilitavam o acesso em vagas apertadas. Embora nunca tenha chegado à produção, sua influência é vista em conceitos modernos de EVs urbanos. Foi um experimento ousado, priorizando eficiência e inovação sobre o design tradicional. Renault Twizy.e, chegamos a um mini carro moderno. Será impressão minha ou as versões atuais são menos charmosas que as antigas? Este parece um brinquedo esquecido na prateleira de promoções. O Renault Twizy é um microcarro elétrico de 2 lugares. Existem 2 modelos, o 45 e o 80, números que indicam suas velocidades máximas em km/h. Embora inicialmente fabricado na Espanha, a produção foi transferida para a Coreia do Sul, aparentemente devido à maior demanda asiática. A produção encerrou em setembro de 2023, substituído pelo igualmente peculiar Mobilize Duo. O Twizy surgiu como conceito em 2009 e foi lançado na França em 2012. Um detalhe curioso: a bateria não vinha incluída, era preciso alugá-la mensalmente. E você, o que acha desse design ousado? Deixe sua opinião nos comentários. Messerschmitt KR200. Agora, um carro-bolha simpático, projetado pela mesma empresa que fabricava aviões de guerra nazistas. Sim, a Messerschmitt. Após a Segunda Guerra, proibida de fabricar aeronaves, a empresa redirecionou seu talento para veículos terrestres. Aproveitando a escassez e as tendências dos anos 50, criaram mais um desses carros-bolha. O KR200, ou Cabine and Roller, scooter com cabine, foi um sucesso instantâneo. Quase 12.000 foram feitos no primeiro ano, mas quando a Alemanha Ocidental entrou na OTAN e a Messerschmitt pôde voltar a fazer aviões, a produção de carros diminuiu drasticamente, cessando em 1964. Protótipo Honda Microcommuter. Este parece exatamente o futuro imaginado para o transporte urbano. Minúsculo, em forma de cápsula, vertical, com janelas grandes. Quase um eletrodoméstico sobre rodas. A ideia, claro, era maximizar o espaço e ocupar a menor área possível. O interior era modular. Podia levar um motorista e 2 passageiros, ou ser convertido para um assento e espaço de carga, ideal para entregas. Tinha um painel removível, tipo tablet, e suportava baterias intercambiáveis para recarga rápida. Uma inovação era a tecnologia Vehicle to Grid, permitindo compartilhar eletricidade com casas ou a rede elétrica, algo que só agora se populariza. Embora nunca produzido, mostrou a visão da Honda para um futuro urbano inteligente e compacto. Honda Neuv. Imagine dirigir pela cidade, cabendo em vagas impossíveis, com um para-brisa panorâmico. No sinal vermelho, a IA do carro te lembra daquela cafeteria que você costuma frequentar, porque ela está sempre te observando. Esse é o conceito do Honda Neuv. Pronuncia-se NEW-V. Seu destaque era o motor de emoção com IA, chamado HANA, Honda Automated Network Assistant. Ele aprendia seus hábitos, sugeria rotas, entretenimento e até reconhecia suas emoções para ajustar a condução. Combine isso com uma boneca robô adolescente e você nunca mais sairia do carro. Outra ideia única. Ele poderia funcionar como veículo de carona autônomo enquanto você não o usasse, ganhando dinheiro para você. Visionário, não? Também tinha tecnologia Vehicle to Grid, nunca produzido, mas suas ideias de IA e compartilhamento estão chegando aos EVs modernos. Heinkel Cabine, mais um carro-bolha do final dos anos 50. A Europa realmente teve uma fase com essas pequenas esquisitices. O Heinkel Cabine também foi um microcarro, com modelos produzidos sob licença. O modelo 150 usava um motor de 175 cc e 9,2 cavalos, o mesmo de uma scooter da Heinkel, o que dá uma ideia da potência ou falta dela.
Em 1956, vieram os modelos 153, 3 rodas, e 154, 4 rodas, com motores maiores, depois reduzidos por questões de seguro. Esses carrinhos engraçados tinham carroceria de aço, porta frontal, teto solar de tecido e marcha a ré. Sim, um luxo que muitos outros carros bolha não tinham. Volkswagen XL1. Este parece um dos veículos mais incríveis já feitos. Por que não vemos mais deles por aí? O Volkswagen XL1 parece um conceito futurista, mas foi realmente construído. Baixo, elegante, em forma de gota para máxima aerodinâmica. Tem apenas 1,14 metros de altura e um coeficiente de arrasto baixíssimo. Rodas traseiras cobertas, câmeras no lugar dos espelhos, pneus finos, tudo pela eficiência. E o consumo? Absurdos 133 km por litro ou 313 milhas por galão. Ele ainda roda cerca de 48 km só com eletricidade. Por que não virou popular? O preço de $150 mil talvez explique. Honda Active. Lançado em 1977, o Honda Active foi feito para as regulamentações dos K-Trucks japoneses. Pequeno, eficiente, prático para cidade e campo. Perfeito para as ruas apertadas do Japão, era surpreendentemente útil para agricultores, lojistas e entregadores. Focado em confiabilidade e simplicidade, seu motor pequeno priorizava a eficiência sobre potência. Não era rápido, mas seu chassi leve o tornava capaz. Em 2021, as regras mudaram e a Honda focou em novos modelos. Mas o legado do Active continua vivo no Japão e no mundo. Mini Rocketman. Não era um carro para o Elton John, mas sim um conceito que prometia ser o futuro dos pequenos carros urbanos. Com apenas 3,4 metros, menor que o Mini original, o Rocketman buscava máximo espaço interno em um exterior compacto. Misturava o visual clássico do Mini com estilo moderno, linhas marcadas, iluminação futurista e portas tesoura que abriam para cima, facilitando o acesso em vagas apertadas. Como outros pequenos, focava em eficiência e praticidade urbana. Infelizmente ficou só no conceito. Bellier Veloto 50, 1976. E no topo da nossa lista, ou melhor, no final dela, o Bellier Veloto 50, de 1976, um descendente direto da tendência europeia pós-guerra por carros pequenos e baratos. Projetado para quem não precisava de um carro grande, mas queria a conveniência das 4 rodas. Usava um motor de 50 cc, era econômico e estacionava em qualquer lugar, perfeito para cidades apertadas. Tinha uma cabine aberta estilo cockpit, mantendo o peso baixo e tornando-o ágil. Nunca foi produzido em massa, mas encontrou seu nicho no transporte econômico, destacando-se pelo design distinto e charme minimalista. E assim concluímos nossa exploração pelo fascinante universo dos mini-carros. Veículos que provam que tamanho não é documento quando se trata de inovação e personalidade. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima. Qual deles mais te surpreendeu? Até mais.